Oi pessoal, tudo bem? Sou o professor Júnior, estou aqui mais uma vez para nossas aulas de biologia. Hoje a aula será para os segundos anos do ensino médio. A gente vai estar começando o tema, às vezes um pouco temido pelos alunos, sobre botânica. Então nós já tivemos ali alguns reinos, né? Já tivemos o reino Monera, o reino dos fungos, né, o reino dos protozoários. Agora a gente vai entrar no reino das plantas, tá bom? Vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente poder começar o nosso processo. Bom, é assim, o reino das plantas, ele também é chamado de reino plantae ou o reino metáfita, tá? Então ele abrange, obviamente, todos aqueles que são produtores, são eucariontes, são fotossintetizantes, né? Aqueles indivíduos que possuem parede celular com celulose, né? Então são esses indivíduos que entram dentro do grupo dos vegetais, tá? Bom, vamos lá. Nós temos quatro grandes grupos dos vegetais. Temos as criptógamas e as fanerógamas, que são os dois grandes maiores grupos, que se dividem em grupos menores, tá? Que seriam as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Aí você tem aqui, ó, as criptógamas são aqueles que têm vegetais com órgãos reprodutivos em cavidades não visíveis. Já as fanerógamas são vegetais com órgãos reprodutivos visíveis. Então são aqueles que contêm flores e sementes, são aqueles vegetais maiores também. Já as briófitas e as pteridófitas são os vegetais que são já menores, tá? Hoje na aula a gente vai se concentrar justamente nesses dois grupinhos aqui, que é as briófitas e também as pteridófitas. Olha só que interessante que você está vendo aqui, ó. Briófitas são avasculares e as pteridófitas são vasculares. O que seria isso? Nosso corpo do ser humano é vascular, ou seja, nós temos sangue passando pelo nosso corpo. Então nós temos o corpo altamente vascularizado. Já uma planta, ela também tem. Quando você arranca uma folha de uma árvore, não pode. Arranca a folha de uma árvore, você vê uma seiva caindo daquela folha. Então por quê? Porque ele tem vascularização. Aquela seiva é como se fosse o nosso sangue, carregando nutrientes também. Já as briófitas, elas são avasculares. O A, ele nega. Então isso significa o quê? Que ela não tem essa vascularização. Se ela não tem, isso significa o quê? Ela deve ser muito pequenininha. E é exatamente isso. Bom, vamos lá. Aqui você está vendo um exemplo de briófita. Um exemplo aqui, como você está numa pedra aqui, seria um substrato vegetal, que seria um musgo, tá? Então você percebe que as briófitas, elas realmente são muito pequenas. Olha só os três grupos de briófitas que nós temos. Nós temos as hepáticas, nós temos os antóceros e nós temos o mais conhecido, que são os musgos, tá? São três grupinhos aí para você poder aprender. Tira um print dessa tela para você poder estudar, tá? Bom, vamos lá. Como que é a estrutura de uma forma geral dela, tá? Ela tem aqui, ó, em lugar de folha, nós chamamos de filóides, tá? No lugar de caule, nós chamamos de cauloide e as raízes são denominadas rizoides, tá? Isso exatamente para poder mostrar que as estruturas são extremamente pequenininhas. Aqui você tem do lado direito da sua tela, você tem aqui, ó, que é interessante, em um mesmo vegetal você tem partes que são diploides, né? Que tem 2 cromossomos para cada característica, que é o esporófito, que é essa região aqui em cima dessa cápsula, e temos o gametófito, que é haploide, um cromossomo só para cada característica, tá bom? Então eles são extremamente pequenininhos. Aqui está um exemplo das turfeiras. O que são essas turfeiras? Em alguns lugares muito gelados, essas turfas elas vão se formando, vão se unindo, formam grandes substratos vegetais. E as pessoas na época de inverno, eles acabam pegando toda, raspando todo essa cobertura vegetal, faz essas espécies de troncos que você está vendo, mas eles estão cheio de matéria orgânica e cheio de briófitas, e eles acabam utilizando para queimar em lareira,
né? Ou para fazer algum outro tipo de energia térmica. E elas são altamente inflamáveis quando elas ficam sequinhas, porque geralmente as briófitas só vão viver em lugares que são úmidos. Bom, aqui está o ciclo reprodutivo das briófitas. Acompanhe comigo aqui, eu vou passando o cursor conforme eu vou explicando, tá? Então nós temos aqui, ó, nós temos o gametófito, que ele é haploide. Então na época de reprodução, cria-se aqui, você tá vendo, deixa eu colocar aqui uma coisa para vocês poderem acho que visualizar melhor. Vou colocar aqui um apontador laser. Olha só, acho que ficou melhor, né? Então vamos lá. Você tem aqui então o gametófito, que ele é haploide. Na época da reprodução surge essa haste aqui em cima com essa estrutura chamada de esporófito, tá bom? E ela é diploide. Olha só aqui. Esse esporófito, essa cápsula, ela vai realizar o processo de meiose e vai produzir os esporos que são haploide. Haploide, tá bom? Olha só, essa cápsula é diploide e ela vai produzir os esporos que são haploide. Então a meiose, você lembra que é quando é dividida a célula e produz indivíduos com com a quantidade pela metade de cromossomos. É exatamente isso que está acontecendo aqui, tá? Então olha só, produziu então os esporos haploides, esses esporos vão cair no solo, vão germinar e eles vão formar uma espécie de rizoide aqui, né, chamado de protonema, tá? Esses protonemas, eles são haploides. Então, como que vai fazer para crescer esse gametófito? Vai crescer esse gametófito por mitose, né? Então, eles vão crescendo aqui, formando o indivíduo. Porque, olha só, o esporo é haploide, certo? Olha, volta lá, você vai vendo que o gametófito é haploide. Então, para ele poder crescer, só poderia ter sido por mitose, tá bom? Mitose, gente, você, às vezes, num ciclo reprodutivo, você tem várias mitoses. Mas meiose, você tem apenas uma meiose, tá? No caso, a meiose das briófitas é uma meiose espórica, que vai produzir os esporos, tá bom? Então, olha só, assim que ela cresce, ela produz aqui em cima, nessa região superior, ela produz aqui, no caso, uma plantinha feminina, aqui uma masculina, elas vão produzir duas estruturas aqui. Na feminina, ele vai produzir uma estrutura chamada de arquegônio. E dentro desse arquegônio vai ter ali a oosfera, que se a gente fosse colocar para os seres humanos, seria aqui, por exemplo, o ovário, e ali dentro a oosfera seria o óvulo. Na plantinha macho aqui, você tem o anterozoide, que seria o espermatozoide no ser humano, e o anterídeo, que seria o testículo, tá? Então, só para fazer essa analogia para você poder entender. Outra coisa importante você saber, e eu já havia dito, as briófitas, elas exigem viver em lugares úmidos. Por quê? Porque aqui você tem o anterozoide, aqui você tem o anterozoide, e o anterozoide ele é flagelado. Então ele vai ter que nadar até fecundar a oosfera, tá? Então há necessidade de uma quantidade de água sobre eles. Como eles são muito pequenininhos e estão o tempo todo juntinhos, uma gotinha de água já é o suficiente para pegar vários dessas partes aqui deles, tá bom? Assim que o anterozoide haploide se junta com a oosfera haploide, formamos então a estrutura diploide. E onde que nós vimos estrutura diploide? Aqui a estrutura diploide, tá? Que é o esporófito. Então, como você observa aqui, o esporófito ele vai crescer aonde? Exatamente em cima da plantinha fêmea. E aí volta todo o ciclo novamente, tá? Aqui você tem uma imagem que mostrando os esporângios, né? Em cima que é aquela haste em cima das briófitas, tá? Aqui eu coloquei uma mais aproximada, você vê a água ali em cima dos esporângios também, tá? A água você vê aqui embaixo também, ó.
com que carrega o anterozoide, tá bom? E aqui vamos para as briófitas, tá bom? As briófitas já é um grupo que ela já é vascular, tá? Então ela já possui transporte de seiva, tá bom? E entramos aqui alguns grupos, né? Deixa eu colocar aqui os grupos, ó. Nós temos aqui, por exemplo, a Psilopsida, tá bom? Que é um grupo. Tem aqui também a Exetínia, temos também a Licopodínia e temos também a Filicínia, perdão, tá? Das mais conhecidas aqui é o grupo das Filicídinas. Por quê? Porque ela é o grupo que entra as samambaias, que é a mais conhecida e que a gente dá mais exemplo de todas elas, né? Olha só como é que é a estrutura deles. Ela é diferente, ele já possui caule, raiz e folha, que são maiores também, tá? Só que olha só, o caule você percebe aqui que ele é subterrâneo, junto com a raiz. E as folhas são essa região aqui. E lá atrás das folhas, você tá vendo aqui, ó, os soros, que são essas bolinhas aqui. Só que se você der um zoom nela e ampliar elas, você vai ver que cada soro é formado por vários esporângios que vão realizar a meiose, produzindo também os esporos. Então vamos lá no ciclo reprodutivo, vai ficar fácil agora, que ele é bem parecido com o das briófitas. Olha só então, o esporófito ele é diploide, porque ele vai realizar a meiose nos esporângios, produzindo os esporos. Os esporos eles vão cair no solo e vão formar o prótalo, tá? Lá na briófita era protonema, aqui é o prótalo. E é chamado de prótalo cordiforme, porque ele fica parecendo um coraçãozinho, tá vendo, ó? E ele é hermafrodita, ao contrário do que era das briófitas. Ou seja, aqui nessa estrutura verdinha que você está vendo aqui, ele já tem o arquegônio com a osfera, parte feminina, já tem o anterídeo, perdão, com o anterozoide, tá? Então, com a presença de água, essa estrutura haploide, que é a osfera, juntamente com o anterozoide, vão se juntar. Assim que eles se juntarem, eles vão crescer e vão formar o esporófito adulto. Então, essa região aqui embaixo seria parte da raiz, seriam haploides. E aqui, essa região superior, que é dos vegetais, seriam diploide, tá? Então, olha só. Aqui, deixa eu terminar aqui o compartilhamento com vocês, para a gente voltar para nossa tela. Deixa eu voltar aqui para nossa tela, tá bom? Então, olha só. Aqui, você sabe, então, que nós aprendemos sobre briófitas e também as pteridófitas, certo? Então, olha só. O que é importante a gente saber aqui? A gente saber o ciclo reprodutivo. Se você, por um acaso, esqueceu em algum momento do que é diploide, haploide, dá uma estudadinha, dá uma observada no que é, tá? Diploide são aqueles indivíduos que têm 2 cromossomos para cada característica. E haploide é aqueles que têm 1 cromossomo para cada característica. Então você percebe que num ciclo reprodutivo de uma briófita e também numa pteridófita, há tanto a parte diploide quanto também a parte diploide, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula. Um grande abraço para vocês.